Caramba, é um episódio melhor que o outro nessa terceira temporada de Shingeki no Kyojin. O anime pode até estar um pouco mais parado na ação, mas a história tá progredindo a 200 km por hora. E esse episódio 5 não apenas trouxe várias reviravoltas, como terminou com um gancho que, cara, dá vontade de criar uma máquina do tempo só pra poder ir direto pra semana que vem e não precisar esperar pra saber o que acontece. Mas calma, você que já leu o mangá, eu quero saber assistindo o anime, tá? Não precisa ir correndo aí pros comentários me contar tudo o que acontece, tudo que você já sabe. Eu sei que não tem adiantado muito pedir, mas sejam queridos e coloquem avisos bem grandes de spoilers nos seus comentários se vocês quiserem comentar alguma coisa do mangá que o pessoal que tá assistindo o anime ainda não deveria saber, beleza? Tentem ser queridos com as outras pessoas e evitem ao máximo spoilers, por favor, vocês vão ser pessoas melhores se vocês fizerem isso, eu juro. Beleza, dito isso, vamos pra análise. Nós começamos de onde paramos, com a cabeça do Erwin por um fio e a sua execução prestes a ser autorizada pelos nobres que julgavam toda a situação. Em suas últimas palavras, ele começa a falar sobre a importância das tropas de exploração, que elas são a lança da humanidade, enquanto todo mundo tá apenas se defendendo dentro das muralhas, são as tropas de exploração que atacam do lado de fora para tentar de fato vencer a guerra. Mas tudo isso eu e você já sabemos, e todo mundo que tá ali presente no julgamento também. Então por que o Erwin tá falando tudo isso? Bom, nós já sabemos que ele tem um plano, então é bem fácil deduzir que esse monólogo também faz parte da jogada. Até porque foi através desse gancho que o Erwin aproveitou para fazer uma previsão. Ele disse que se a Muralha Rose fosse rompida, a humanidade seria novamente obrigada a se refugiar na Muralha Sina. E se eles já estavam com poucos recursos desde que a Muralha Maria foi comprometida, imagina então colocando toda a humanidade dentro de apenas uma muralha. Obviamente não haveria recursos para todo mundo e então todos seriam obrigados a lutar pela própria sobrevivência, o que acabaria acarretando em uma guerra civil. E mesmo que isso não acontecesse, apenas duas muralhas ainda eram insuficientes para manter toda a humanidade e uma hora a falta de recursos acabaria cobrando o preço. Por isso, as tropas de exploração trabalham para recuperar a Muralha Maria, que é a única forma da humanidade ter algum futuro. Ok, foi um belo discurso, mas ninguém esperava que isso fosse comover os nobres e fazer eles mudarem de ideia sobre matar o Erwin e acabar com as tropas de exploração para que eles não descobrissem os segredos do governo, né? Só que o objetivo nunca foi esse. O Erwin apenas colocou tudo isso em cima da mesa para mostrar quem é que de fato estava lutando pela humanidade ali. Afinal, ele estava sendo acusado de morte por violar uma lei que impede o indivíduo de colocar necessidades egoístas acima das necessidades de toda a humanidade. E como foi que ele fez para provar isso? Com um alarme falso. Uma garota das tropas estacionárias entrou no local para avisar que a Muralha Rose havia sido rompida. E com isso, toda aquela previsão que o Erwin havia acabado de fazer já se tornava realidade. E o que os nobres iriam decidir? Salvar a humanidade ou priorizar os seus próprios interesses? A resposta é bem óbvia, né? Eles ordenaram que fechassem a Muralha Sina e impedissem qualquer um de entrar, mesmo que isso significasse sacrificar todos que estavam na Muralha Rose. Tudo isso para evitar a tal guerra civil que o Erwin havia profetizado. E isso tudo fazia parte do acordo que Erwin havia feito com o comandante Pixis. Ele jogaria todas as cartas na mesa e deixaria a decisão final por parte dos nobres que comandam o país. E até mesmo os policiais militares que nem sabiam direito o que estava acontecendo acabaram testemunhando o egoísmo de quem os controlava. Qual foi o resultado disso? Um golpe de estado chancelado pelo primeiro-ministro junto às tropas estacionárias para remover a atual realeza do poder, basicamente sob as mesmas acusações que eles fizeram contra as tropas de exploração. Só que antes disso, ainda teve tempo para um breve diálogo entre os nobres sobre a situação em que eles se encontravam. Eles falaram que mesmo com essa tragédia, as coisas ainda estavam sob controle porque eles já haviam conseguido o poder, obviamente se referindo ao Eren, e que faltava apenas transferi-lo para o recipiente, ou seja, fazer outro titã devorá-lo para ficar com o poder da coordenada. Mas a gente já fala mais sobre isso porque agora nós vamos para outra cena que ficou pendente com o final do último episódio. Nós vimos algumas pessoas se aproximando do local onde se escondiam Levi e a sua tropa, mas agora nós descobrimos que não eram inimigos, e sim a Hanji trazendo boas notícias. Ela contou que o golpe de estado foi um sucesso e que a imprensa divulgou todas as informações que eles haviam descoberto. O assassinato de Jim Reeves, que estava sendo posto na conta deles, foi esclarecido graças ao depoimento do seu filho. E ele não apenas contou a verdade, como pressionou aquele chefe do jornal para que ele publicasse a verdade, contando com o apoio do jornalista mais novo e idealista. Ou seja, agora todos os nossos heróis estavam livres das suas acusações e não eram mais vistos como criminosos. E a imprensa ainda divulgou os abusos de poder do governo e o falso rei Fritz que não passava de uma marionete. Beleza, isso certamente é um grande motivo de comemoração, porém,
Eren e Historia continuam desaparecidos e são as peças mais importantes de toda essa revolução, assim como Kenny e parte da polícia corrupta do interior ainda estão trabalhando com o Lord Reis, como lembrou Levi. Mas Randy também tem uma boa pista sobre tudo isso. Só que enquanto esse papo rolava, na capital a população era informada sobre o golpe de estado, porém o objetivo dos militares não era efetivamente tomar o poder, e sim colocar outra pessoa da realeza no lugar do falso rei. E essa pessoa, como nós sabemos, é a própria Historia. O Erwin, no entanto, continuava com a cabeça bem pesada por conta do ocorrido e se culpava por considerar que ele foi sim egoísta ao executar o seu plano, já que os nobres que estavam no poder de fato mantiveram a humanidade viva até agora. Então ele sente que as suas escolhas não foram pelo bem da humanidade e sim para realizar o seu sonho de descobrir toda a verdade ocultada pelo governo. E o primeiro-ministro, que tá ali do lado escutando o desabafo do Erwin, leva tudo isso numa boa, falando que ele também decidiu ajudar no golpe de estado por interesses pessoais, basicamente porque ele não ia com a cara daqueles nobres que estavam no poder. E é interessante o anime nos mostrar essa faceta para deixar claro que mesmo os mocinhos da história não são super-heróis que querem sempre fazer o que é certo, não. Eles também possuem os seus próprios interesses e motivações dentro desse jogo político. É claro que umas motivações são mais nobres do que as outras, mas saber que nem tudo é feito pelo puro e genuíno altruísmo acaba deixando as ações dos personagens muito mais humanas e realistas. Porque é assim que o mundo funciona, você querendo ou não. Políticos não são heróis, eles são políticos, por mais que uns sejam melhores do que os outros e tenham mais capacidade de ajudar a população. E se nem o Erwin é perfeito, você vai acreditar que o seu político de estimação é? Então notem a importância dessa mensagem que o anime nos passa. Mesmo quando a pessoa está fazendo tudo o que acredita ser correto, a política ainda é um grande jogo de interesses. Enfim, voltamos para Randy e agora ela estava explicando para Levi e seu time o que é que havia no livro que ela recebeu de Erwin. Basicamente eram informações sobre a família Reis e a mais importante era sobre uma tragédia de 5 anos atrás que mudou a história deles. Rod Reis possuía 5 filhos, além de Historia, claro. E aparentemente uma delas possui um destaque maior nessa história, que no caso é a tal da Frida. E obviamente a Randy não tá destacando ela à toa, afinal a garota aparece na abertura, no encerramento e o Eren sonha com ela pouco depois disso, ou seja, tá mais do que óbvio que é uma personagem muito importante mesmo. Enfim, a tal da tragédia que rolou foi que a família toda tava em uma capela que foi atacada por bandidos que estavam ali por perto, uma explicação bem vaga e sem sentido. E novamente o anime trata de deixar claro que tudo isso é muito estranho, já que a própria Randy fala que não teria como os bandidos terem feito tantos estragos na capela em tão pouco tempo. O que isso significa? Que obviamente tem titãs envolvidos na parada. E tudo fica ainda mais estranho quando descobrimos que a família toda foi massacrada, com exceção do Rod Reis, que foi o único que viu os bandidos. E isso tudo foi poucos dias antes dele aparecer naquela fazenda que a Historia ficava escondida para matar a sua mãe e alterar a identidade da filha. Ou seja, obviamente foi esse evento que acabou tornando a Historia tão importante para a família real de uma hora para outra. Levi até pergunta se tem algum segredo no sangue deles, e é bem possível que seja por aí mesmo. Outra coisa estranha foi que o Rod Reis tratou de reconstruir a capela que foi destruída, ou seja, também tá claro que essa capela possui alguma importância. Só que as coisas ficam ainda mais bizarras quando a cena muda pro Eren com aquele sonho que eu citei agora há pouco. Porque quando ele acorda, a gente vê claramente que essa é a mesma cena que aparece naquele cartão do meio do episódio. E nesse cartão diz que isso aí é uma capela construída com aqueles cristais dos titãs tipos da N. E também fala que é um local onde a família Reis transmite o seu poder entre gerações. E nós já sabemos que o Eren está prestes a ser devorado para transmitir o seu poder, e essa cena faz parecer que será em uma espécie de ritual, o que imediatamente levanta inúmeros questionamentos sobre todas essas informações que nós acabamos de receber. Seria aquela Frida, a filha importante do Rod Reis, uma titã que acabou destruindo a capela e chacinando toda a família real? Será que ela é o tal do recipiente mantido em segredo que será responsável por tomar os poderes do Eren? Ou será que é algo ainda mais específico, tipo, o segredo dos titãs de fato está no sangue da família Reis e por isso Historia se tornou tão importante? Até porque a própria Historia aparece ali na frente do Eren. Será que a linhagem Reis por si só já faz dela uma titã que será transformada em recipiente? E como se tudo isso não fosse informação suficiente, o Armin ainda começa a se perguntar como foi que o Eren ganhou seus poderes e quem foi que ele devorou para isso. E cara, dificilmente uma frase dessa
dessa seria jogada na história sem motivo nenhum. Ainda mais porque no preview do próximo capítulo nós vemos o pai do Eren e a descrição fala sobre o seu pecado imperdoável. E basicamente a única pessoa que vem na minha cabeça que poderia ter transformado o Eren em Titã é justamente o seu pai desaparecido. Afinal, pro Eren não ter nenhuma memória disso, é provável que tenha acontecido quando ele ainda era muito pequeno. E nós sabemos que ele tem um grande segredo escondido no seu porão, que talvez seja justamente o que ele utilizou para transformar o Eren em Titã. Ou então ele poderia ter vendido o seu filho para alguém que fez isso, já que ele aparece nessa capela secreta de sucessão de poder da família Reis, o que indica que eles provavelmente possuem alguma ligação, ou que ele foi capturado pela família real. Também não dá para saber se isso aí no preview é um flashback ou se o Eren de fato vai encontrar com seu pai no próximo episódio, apesar da primeira opção parecer mais provável. Eu imagino que antes de começarem com o ritual para passar o poder da coordenada para o recipiente, eles devem contar para o Eren a sua história e por isso ele vai descobrir o pecado imperdoável do seu pai. Até porque se realmente foi o pai do Eren que transformou o próprio filho em Titã, ele provavelmente também era um Titã e acabou sendo devorado pelo Eren, já que, até onde nós sabemos, não teria outra forma do Eren voltar a ser um humano além dessa. Então, se esse for o caso, antigamente era o Grisha que possuía o poder da coordenada. Será que é por isso que ele também já esteve nesse mesmo lugar de sucessão de poder da família Reis? Meu Deus, é melhor eu parar, senão a minha cabeça vai explodir. Mas é sério, foi o melhor episódio até agora e levantou tantas possibilidades que é impossível não morrer de ansiedade pelo próximo episódio pra saber logo o que foi que aconteceu aqui. Parece que os grandes mistérios da família Reis e da família do Eren estão perto de serem revelados de uma vez só. E vocês também estão malucos com todos esses acontecimentos? Deixa o seu feedback aí embaixo nos comentários. Mas eu recomendo só comentar e ir embora sem ler nada, porque a galera do mangá curte dar uns spoilers mesmo eu pedindo pra não fazerem isso. E eu mesmo não tô lendo e controlando os comentários dos vídeos de Shingeki no Kyojin porque eu também não quero receber spoiler. Ou seja, se você já leu o mangá, não precisa responder se eu errei ou acertei algum dos palpites, tá? Eu acho que o ponto divertido pra vocês deve ser justamente ver as impressões de quem tá acompanhando essa parte da história pela primeira vez. Então tenta se lembrar de quando você também tava lendo isso sem saber de nada e você formou as suas próprias teorias, acertando algumas e passando longe em outras. Você não ia querer que alguém atrapalhasse essa experiência, né? Eu espero de verdade que vocês tenham se divertido muito com esse vídeo, que ele tenha sido útil pra vocês, então deixa um like, afinal você assistiu até aqui, por favor, né? Pode me ajudar aí com o seu like, não custa nada, não vai cair o seu braço, eu apenas vou ficar muito feliz e o YouTube vai ajudar esse vídeo aí melhor, a pegar um alcance maior e também a você continuar recebendo nosso conteúdo. Então por isso também é muito importante se inscrever pra não perder as nossas próximas análises, nossos próximos vídeos, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito, e compartilhar com os amigos porque, é claro, também ajuda bastante. E é claro, agradeço demais pela sua audiência, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Eu vou enlouquecer se não sair daqui, a sua face cai, mas só eu posso ver esse perfume que me leva até você. Sigo seu cheiro, 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 segure a minha mão.